Está entrando no ar pela Antena Esportiva, Lotecando. Maicon Santos. A partir de agora, eu quero você comigo, juntinho nas ondas da Antena Esportiva. Olá para você fanático por futebol, fanático pela Loteca. Está no ar o meu, o seu, o nosso Lotecando, o único programa de rádio que analisa os jogos dos concursos da Loteca. E você não aposta sem antes ouvir o Lotecando. Quero agradecer o carinho da sua audiência e convidar você a continuar conosco através do YouTube. Se inscreva no nosso canal, ative as notificações para você não perder um programa. Também estamos ao vivo pelo Facebook Rádio AE, que você vai seguir e vai curtir a nossa fanpage, e também pelo aplicativo da Antena Esportiva disponível na Google Play, de graça e sem ocupar espaço na memória do seu dispositivo. Eu convido você também a nos seguir nas redes sociais. O Twitter é o @se liga na antena e o Instagram é o @rádio Antena Esportiva. Antes da gente falar do concurso deste final de semana da Loteca, eu tenho uma dica muito importante para você. É apostar também na Bet Nacional, a plataforma de apostas online parceira da Rádio Antena Esportiva. Na Bet Nacional você pode aproveitar as dicas que a gente oferece toda quinta-feira aqui na Antena Esportiva para você fazer a sua fezinha lá também. Na Bet Nacional, para você apostar, é só você escanear com o seu smartphone o QR Code que está no canto direito da sua tela, e na hora de você fazer o seu cadastro é só você digitar o código de afiliado BEAntena para você dar uma moral pra gente lá também. Bet Nacional, profetizou, ganhou, sacou, aqui dá jogo! O profeta chegou! O saque mais rápido e a maior cotação do Brasil. Profetizou, ganhou, sacou. Bet Nacional, aqui dá jogo. Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos agora ao que interessa, que é a programação do concurso 1069 da Loteca, que neste final de semana tem prêmio acumulado, hein? R$500 mil para quem acertar os resultados dos 14 jogos que vão aparecer na sua tela. Para você que está no YouTube ou no Facebook, jogos pelas 3 principais séries do Campeonato Brasileiro, além de um jogo isolado da Copa do Brasil. Jogo 1, Fluminense e Flamengo. Jogo 2, Náutico e Figueirense. Jogo 3, Corinthians e América Mineiro. Jogo 4, Londrina e Vila Nova. Jogo 5, Ponte Preta e Tombense. Jogo 6, Botafogo e Red Bull Bragantino. Jogo 7, Cruzeiro e Coritiba. Jogo 8, Mirassol e Ceará. Jogo 9, Fortaleza e Cuiabá. Jogo 10, São Paulo e Santos. Jogo 11, CSA e São José. Jogo 12, Vitória e Novo Horizontino. Jogo 13, Atlético e Bahia. E jogo 14, Internacional e Palmeiras. Sem perder tempo, vamos direto para o jogo 1. Fluminense e Flamengo, que se enfrentam neste domingo às 4 da tarde no Maracanã, pela rodada 15 do Brasileirão Série A. O Flusão é o quarto com 24 pontos e o Mengão é o vice-líder com 26. Vale, portanto, a segunda posição do Brasileirão Série A. Na rodada passada, o Tricolor venceu o Internacional por 2-0 no Maracanã e o Flamengo foi até São Paulo e empatou com o Palmeiras em 1-1. No meio de semana, pela Copa do Brasil, o Flamengo venceu o Atlético na Liga Arena por 2-0 e se garantiu na semifinal da competição. Nos últimos 5 jogos, o Fluminense conseguiu 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota,
enquanto o Flamengo vem de 4 vitórias e um empate, ou seja, experimentando uma série invicta. Como mandante, em 2023, o Fluminense acumula 78% de aproveitamento e o Flamengo, como visitante, tem 45% de aproveitamento. Vamos às dicas. O Fluminense defende uma invencibilidade de 19 partidas como mandante por todas as competições. Além disso, o Fluminense venceu 4 dos últimos 5 clássicos contra o Flamengo, válidos pelo Brasileirão Série A. Por outro lado, o Flamengo venceu 8 das últimas 10 partidas por todas as competições e o Mengão sofreu apenas 2 derrotas nos últimos 10 clássicos como visitante contra o Fluminense por todas as competições. Jogo 2, Náutico e Figueirense. Sábado, 4h30 da tarde, nos aflitos, pela rodada 13 do Brasileirão Série C. O Timbu é o 6º, com 19 pontos, e o Figueira é o 9º, com 16 pontos. Na rodada passada, o Náutico foi até o interior do Rio Grande do Sul e empatou com o Ipiranga em 3-3. Já o Figueirense recebeu o CSA no Orlando Scarpelli e empatou em 1-1. Nos últimos 5 jogos, o time pernambucano conseguiu apenas uma vitória, 3 empates e uma derrota, enquanto o Figueirense tem o mesmo retrospecto, porém 4 jogos de invencibilidade. Como mandante, na temporada, o Náutico acumula 72% de aproveitamento, enquanto o Figueirense, atuando como visitante na temporada, tem 21% de aproveitamento. Pegue as dicas. O Náutico sofreu apenas uma derrota nas 6 rodadas como mandante nesta edição do Brasileirão Série C. Além disso, o Timbu venceu os 4 últimos duelos como mandante contra o Figueirense. Já o Figueirense venceu apenas uma das últimas 13 rodadas como visitante pelo Brasileirão Série C e o time catarinense venceu apenas um dos 8 duelos como visitante contra o Náutico em toda a história. Jogo 3, Corinthians e América Mineiro. Sábado, 4h30 da tarde, na Neoquímica Arena, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Muito bem. O Corinthians, até agora na competição, fez 5 jogos com 2 vitórias e 3 empates, enquanto o América Mineiro fez 6 jogos nesta edição com 5 vitórias e uma derrota. No jogo de ida, em Belo Horizonte, deu o América Mineiro, pelo placar de 1-0. Pelo meio de semana, jogos válidos pela Copa Sul-Americana, o Corinthians venceu o Universitário em casa por 1-0 e o América Mineiro foi derrotado pelo Colo-Colo no Chile por 2-1. Nos últimos 5 jogos, o Corinthians conquistou 3 vitórias e 2 derrotas, enquanto o Coelho vem de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Foram 2 derrotas do América Mineiro nos últimos 2 jogos. Como mandante na temporada, o Corinthians tem 67% de aproveitamento e o América Mineiro, como visitante, tem 32% de aproveitamento. As dicas são as seguintes. O Corinthians defende uma invencibilidade de 7 partidas como mandante, válidas pela Copa do Brasil. No entanto, o Corinthians amarga um jejum de 3 duelos sem vitória como mandante contra o América Mineiro por todas as competições desde 2020. Já o América Mineiro venceu apenas uma das últimas 10 partidas como visitante por todas as competições e o Coelho defende uma invencibilidade de 5 duelos contra o Corinthians por todas as competições, um tabu que o América tenta manter desde 2021. Jogo 4, Londrina e Vila Nova. Sábado, 5 da tarde, no Estádio do Café, pela rodada 17 do Brasileirão Série B. O Tubarão é o 18º com 11 pontos e o líder é o Vila Nova, o Tigre, com 34 pontos. Na rodada passada, o Londrina foi até Campinas e perdeu para o Guarani por 2-1. Já o Vila Nova recebeu vitória e venceu por 1-0. Nos últimos 5 jogos, o Londrina
teve apenas um empate e 4 derrotas, ou seja, vem de um jejum de vitórias, enquanto o Vila Nova vem de 3 vitórias, um empate e uma derrota. O Vila Nova vem de uma invencibilidade de 4 partidas. Como mandante na temporada, o Londrina acumula 33% de aproveitamento e o Vila Nova, atuando fora de casa na temporada, tem 45% de aproveitamento. As dicas são as seguintes: o Londrina saiu derrotado nas últimas 4 rodadas como mandante pelo Brasileirão Série B. E o Londrina venceu 7 dos 11 duelos como mandante contra o Vila Nova em toda a história. Já o Vila Nova sofreu apenas 4 derrotas nas últimas 36 rodadas do Brasileirão Série B. E o time goiano sofreu apenas 3 derrotas nos últimos 10 duelos contra o Londrina, válidos pelo Brasileirão Série B. Jogo 5, Ponte Preta e Tombense. Sábado, 5 da tarde, no Moisés Lucarelli, pela rodada 17 do Brasileirão Série B. A Macaca é a 13ª, com 21 pontos, enquanto o Gavião Carcará abre a zona de rebaixamento na 17ª posição, com 12 pontos. Na rodada passada, a Ponte Preta venceu o Avaí fora de casa por 1-0 e o Tombense em casa foi derrotado pelo Sampaio Corrêa do Maranhão por 1-0. Nos últimos 5 jogos, a Ponte Preta conseguiu 3 vitórias, um empate e uma derrota. A Macaca vem de 3 jogos seguidos de vitória, enquanto o Tombense vem de 2 vitórias e 3 derrotas. Como mandante nesta temporada, a Ponte Preta tem 67% de aproveitamento e o Tombense, como visitante, acumula 29% de aproveitamento na temporada. Pega a visão aí nas dicas para este jogo 5. A Ponte Preta defende uma invencibilidade de 7 rodadas como mandante nesta edição do Brasileirão Série B. E o Tombense venceu apenas 2 das últimas 26 rodadas atuando fora de casa pelo Brasileirão Série B. Ponte Preta e Tombense ficaram no empate em 0-0 nos 2 duelos entre eles em toda a história. Esses 2 duelos aconteceram pelo Brasileirão Série B do ano passado. Jogo 6, Botafogo e Red Bull Bragantino. Sábado, 9 da noite, no Estádio Olímpico Newton Santos, pela rodada 15 do Brasileirão Série A. O Fogão é o líder com 36 pontos e o Red Bull Bragantino é o 6º com 24. Na rodada passada, o Fogão foi até Porto Alegre e venceu o Grêmio por 2-0. Já o Touro Louco recebeu São Paulo no Nabi Abichedi e ficou no empate em 0-0. No meio de semana, pela Copa Sul-Americana, o Botafogo foi até a Argentina e venceu o Patronato pelo placar de 2-0. Nos últimos 5 jogos, as duas equipes têm o mesmo retrospecto: 4 vitórias e 1 empate. Porém, o Botafogo vem de 3 vitórias consecutivas. Como mandante na temporada, o Botafogo acumula 76% de aproveitamento e o Red Bull, como visitante, tem 40% de aproveitamento em 2023. Pega a visão nas dicas. O Botafogo venceu todas as 8 rodadas como mandante nesta edição do Brasileirão Série A, ou seja, 100% de aproveitamento diante da torcida. Além disso, o Botafogo venceu os 2 últimos duelos contra o Red Bull Bragantino pelo Brasileirão Série A. Por sua vez, o Red Bull Bragantino venceu apenas 3 das últimas 23 rodadas como visitante pelo Brasileirão Série A, e o Touro Louco venceu apenas 1 dos 4 duelos contra o Botafogo em toda a história. Jogo 7, Cruzeiro e Coritiba. Domingo, 11 da manhã, na Arena Independência, pela rodada 15 do Brasileirão Série A. A Raposa é a 9ª colocada com 21 pontos e o Coxa é o 18º com 10 pontos. Na rodada passada, as duas equipes venceram. O Cruzeiro bateu o Vasco da Gama em São Januário por 1-0 e o Coritiba venceu o América Mineiro por 3-1 em casa. Nos últimos 5 jogos,
o Cruzeiro conseguiu 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, enquanto o Coritiba vem de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Como mandante na temporada, o Cruzeiro tem 36% de aproveitamento e o Coritiba como visitante na temporada tem 33% de aproveitamento. As dicas são as seguintes: o Cruzeiro saiu derrotado em 4 das 6 rodadas como mandante nesta edição do Brasileirão Série A. Além disso, o Cruzeiro defende uma invencibilidade de 11 duelos como mandante contra o Coritiba por todas as competições, um tabu que o Cruzeiro tenta manter desde 2005. Já o Coritiba venceu apenas 2 das últimas 26 rodadas atuando como visitante pelo Brasileirão Série A, e o Coxa Branca venceu apenas 4 dos últimos 10 duelos contra o Cruzeiro, válidos pelo Brasileirão Série A, todos como mandante. Jogo 8, Mirassol e Ceará, domingo, 3h30 da tarde, no José Maria de Campos Maia, pela rodada 17 do Brasileirão Série B. O Mirassol é o 6º com 26 pontos, o Ceará é o 9º com 24 pontos. Na rodada passada, o Leão acabou empatando com o Sport Recife, fora de casa em 0x0, e o Vozão venceu o Botafogo de Ribeirão Preto, em casa por 3x0. Nos últimos 5 jogos, o Mirassol conseguiu 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O Mirassol vem de 3 jogos de jejum, enquanto o Ceará vem de apenas 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. O Ceará vinha de jejum até vencer o Botafogo de Ribeirão Preto na rodada passada. Como mandante na temporada, o Mirassol tem 60% de aproveitamento e como visitante em 2023, o Ceará tem 50% de aproveitamento. As dicas são as seguintes: o Mirassol sofreu apenas 2 derrotas nas 8 rodadas como mandante nesta edição do Brasileirão Série B. Já o Ceará sofreu apenas 2 derrotas nas 8 rodadas como visitante nesta edição do Brasileirão Série B. Mirassol e Ceará vão se enfrentar pela primeira vez na história. Jogo 9, Fortaleza e Cuiabá, domingo, 4 da tarde, na Arena Castelão, pela rodada 15 do Brasileirão Série A. O tricolor cearense é o 7º com 23 pontos e o Dourado é o 14º com 16 pontos ganhos. Na rodada passada, o Fortaleza venceu o Atlético em casa por 1x0 e o Cuiabá em casa ficou no empate em 1x1 com o Bahia. Nos últimos 5 jogos, o Fortaleza do Vojvoda conseguiu 4 vitórias e 1 derrota, enquanto o time matogrossense vem de 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Como mandante nesta temporada, o Fortaleza tem 84% de aproveitamento e o Cuiabá, atuando fora de casa em 2023, tem 60% de aproveitamento. As dicas são as seguintes: o Fortaleza defende uma invencibilidade de 13 partidas como mandante por todas as competições. Apesar disso, o Fortaleza jamais venceu como mandante contra o Cuiabá em duelos válidos pelo Brasileirão Série A. Foram 2 jogos com 1 vitória e 1 derrota. Já o Cuiabá venceu apenas 4 das últimas 10 partidas como visitante por todas as competições, e o Dourado venceu apenas 3 dos 16 duelos contra o Fortaleza em toda a história. Jogo 10, São Paulo e Santos, clássico Sansão, melhor dizendo, que vai acontecer neste domingo às 4 da tarde no Morumbi, pela rodada 15 do Brasileirão Série A. É um Sansão, porque o mando é do São Paulo. Muito bem, o São Paulo é o 8º com 22 pontos, o Santos é o 13º com 16. Na rodada passada, o tricolor paulista empatou fora de casa com o Red Bull Bragantino em 0x0 e o Santos em casa venceu o Goiás pelo placar de 4x3. O Santos
teve a semana toda para se preparar, visando o clássico, enquanto o São Paulo visita o Palmeiras nesta quinta-feira pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Nos últimos 5 jogos, o São Paulo conseguiu 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, enquanto o Santos vem de 1 vitória apenas, 1 empate e 3 derrotas. Como mandante na temporada, o São Paulo tem 70% de aproveitamento e o Santos, como visitante em 2023, acumula 30% de aproveitamento. Dicas para este jogo 10. O São Paulo venceu as últimas 4 partidas como mandante por todas as competições e ainda por cima defende uma invencibilidade de 4 clássicos como mandante contra o Santos por todas as competições, isso desde 2021. Já o Santos amarga um jejum de 5 partidas sem vitória como visitante por todas as competições, foram 2 empates e 3 derrotas, e o Peixe venceu apenas 3 dos últimos 10 duelos, dos últimos 10 clássicos contra o São Paulo, válidos pelo Brasileirão Série A. Jogo 11, CSA e São José do Rio Grande do Sul. Domingo, 4 da tarde, no Rei Pelé, pela rodada 13 do Brasileirão Série C. O CSA é o 13º com 15 pontos e o São José é o 5º com 19. Na rodada passada, o CSA foi até Santa Catarina e empatou com o Figueirense em 1-1, enquanto o São José foi até a Aparecida de Goiânia e perdeu para a Aparecidense por 2-1. No meio de semana, o Zequinha teve compromisso pela Taça Rio Grande do Sul, a Taça Gaúcha, e venceu o Aimoré pelo placar de 3-0. Nos últimos 5 jogos, o CSA vem de um jejum de vitórias, foram 3 empates e 2 derrotas, enquanto o São José, nos últimos 5 jogos, conseguiu 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Como mandante nesta temporada, o CSA tem 55% de aproveitamento e o São José, atuando fora de casa na temporada, tem 51% de aproveitamento. As dicas são as seguintes: o CSA venceu apenas 2 das 6 rodadas como mandante nesta edição do Brasileirão Série C. O São José venceu apenas 2 das últimas 12 rodadas atuando fora de casa pelo Brasileirão Série C. CSA e São José vão se enfrentar pela primeira vez na história. Jogo 12, Vitória e Novo Horizontino. Domingo, 6 da tarde, no Barradão, pela rodada 17 do Brasileirão Série B. O rubro-negro baiano é o 5º com 28 pontos e o Tigre é o 4º com 30. Duas equipes que almejam aí o G4 da Série B. Na rodada passada, o Vitória foi derrotado pelo Vila Nova fora de casa por 1-0 e o Novo Horizontino em casa empatou em 2-2 com o Atlético Goianiense. Nos últimos 5 jogos, o time baiano conseguiu apenas 1 vitória e 4 derrotas, enquanto a equipe do interior paulista vem de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Como mandante na temporada, o Vitória tem 63% de aproveitamento e o Novo Horizontino, como visitante, tem 55% de aproveitamento. Vamos às dicas. O Vitória venceu 5 das 7 rodadas como mandante nesta edição do Brasileirão Série B. O Novo Horizontino sofreu apenas 2 derrotas nas 8 rodadas como visitante nesta Série B. Vitória e Novo Horizontino é um outro duelo inédito na grade de programação do concurso 1069 da Loteca. Vitória e Novo Horizontino vão se enfrentar pela primeira vez na história. Jogo 13, Atlético e Bahia. Domingo, 6h30 da tarde, na Liga Arena, ou Arena da Baixada, se você preferir, pela rodada 15 do Brasileirão Série A. O Furacão é o 11º com 20 pontos, enquanto o Tricolor Baiano é o 16º com 13 pontos. Na rodada passada, o Atlético visitou Fortaleza e perdeu por 1-0,
E o Bahia visitou o Cuiabá e ficou no empate em 1-1. No meio de semana, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, o Atlético foi derrotado em casa pelo Flamengo por 2-0 e se despediu da competição. E o Bahia foi outro que disse adeus ao empatar com o Grêmio lá em Porto Alegre em 1-1 e ser derrotado na disputa de pênaltis. Nos últimos 5 jogos, o Atlético conseguiu uma vitória, um empate e 3 derrotas, enquanto o Bahia vem de 5 jogos sem vencer pelo menos. Foram 3 empates e 2 derrotas. Como mandante na temporada, o Atlético tem 81% de aproveitamento e como visitante em 2023, o Bahia tem 43% de aproveitamento. Olho nas dicas. O Atlético venceu 5 das 7 rodadas como mandante nesta edição do Brasileirão Série A e o Furacão sofreu apenas 3 derrotas nos 20 duelos como mandante contra o Bahia por todas as competições. Por outro lado, o Bahia venceu apenas uma das últimas 10 rodadas como visitante pelo Brasileirão Série A e o Tricolor venceu os últimos 3 duelos contra o Atlético válidos pelo Brasileirão Série A. Jogo 14. Internacional e Palmeiras. Domingo, 6h30 da tarde, no Beira-Rio, pela rodada 15 do Brasileirão Série A. O Colorado é o 10º com 21 pontos e o Verdão é o 5º com 24. Na rodada passada, o Internacional perdeu para o Fluminense no Maracanã por 2-0 e o Palmeiras em casa empatou com o Flamengo em 1-1. O Internacional teve a semana livre para treinar, visando o jogo contra o Palmeiras, enquanto o Verdão recebe o São Paulo nesta quinta-feira pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Nos últimos 5 jogos, o Internacional conseguiu 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, enquanto o Palmeiras vem de 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Notem que o Palmeiras vem de uma sequência incomum de jogos sem vencer, já são 3 jogos que o Palmeiras não comemora uma vitória. Como mandante na temporada, o Internacional tem 76% de aproveitamento e como visitante em 2023, o Palmeiras tem 52% de aproveitamento. Pega a visão nas dicas. O Internacional defende uma invencibilidade de 5 partidas como mandante por todas as competições. Foram 4 vitórias e 1 empate neste período. E o Colorado venceu apenas 2 dos últimos 10 duelos contra o Palmeiras, válidos pelo Brasileirão Série A. Todos eles atuando na condição de mandante. Já o Palmeiras venceu apenas 4 das últimas 10 partidas como visitante por todas as competições. E o Verdão venceu apenas 4 dos 34 duelos como visitante contra o Internacional, válidos pelo Brasileirão Série A. Agora no próximo slide eu tenho uma novidade para mostrar para você, lotequeiro, que são as probabilidades. Vocês sentiram falta lá nas análises, temos aí as probabilidades no final. Como vocês podem observar, a coluna que está em verde, no caso o quadrado em verde indica o favorito. No caso, temos 2 neste concurso, são o Vila Nova e o São Paulo. Não temos super favorito. A maioria aí dos quadrados estão preenchidos de azul, ou seja, que são considerados resultados normais. Por exemplo, no clássico Fla-Flu, temos aí 34% de chances de vitória do Fluminense, 34% de chances de empate e 32% de chances de vitória para o Flamengo, ou seja, um duelo totalmente equilibrado. E surpresas, temos poucas possibilidades de surpresas, como, por exemplo, a vitória do Figueirense contra o Náutico pela Série C, a vitória do Londrina ou até mesmo um empate contra o Vila Nova, também a vitória do Cuiabá pode ser uma surpresa contra o Fortaleza, a vitória do Santos pela fase que o Santos vive pode ser considerada uma surpresa diante do São Paulo, que
dificilmente perde jogando no Morumbi. E também a vitória do Bahia pode ser considerada uma surpresa diante do Atlético Paranaense. Então, essa é a novidade aí para você, lotequeiro, aí para super favorito. O time tem que estar com probabilidade de 80% a 100%, favorito 51% a 79%, resultado normal de 26% a 50%, surpresa de 13% a 25% de probabilidade, de zebra de 0% a 12%. Neste concurso 1069 não temos até o momento a probabilidade de zebra, ou também não temos um super favorito. Desejando a você, meu amigo lotequeiro, boa sorte e que você, com a nossa ajuda, consiga alcançar o objetivo de acertar os resultados dos 14 jogos do concurso 1069 da Loteca. Estamos encerrando, portanto, mais um Lotecando e sábado tem dose dupla de futebol aqui no Som da Antena Esportiva, hein? Começando por América e Friburguense, a partir das 2h15 da tarde, pela Série A2 do Campeonato Carioca. E às 4 da tarde tem Portuguesa da Ilha e Atlético, valendo ali a liderança do grupo A6 do Brasileirão Série D. São esses dois jogos que você vai acompanhar neste final de semana conosco, aqui no Som da Antena Esportiva. Lembre-se sempre, viva bem, viva intensamente. Até a próxima! Você acabou de ouvir na Antena Esportiva. Não marque bobeira. Se inscreva no canal da Antena Esportiva no YouTube. Siga nossa rádio também no Facebook, Rádio AE Sports. No Instagram, Rádio Antena Esportiva. E no Twitter, se liga na Antena.